Fala, galera. E aí, tudo tranquilo com vocês? Hoje eu vou explicar também os slides. Nossos slides são bem tranquilos, nossos exercícios também são bem curtos. Envoltório de esforços, eu não vou passar a atividade para entregar, só as tabelas de Husky. Mas bora lá, pessoal, então. Vamos falar primeiro de envoltório de esforços. Basicamente, a gente fez o cálculo das nossas cargas permanentes e das nossas cargas móveis. E a gente junta eles, pessoal, com a envoltória. A gente vai fazer isso para dimensionar nossa viga longitudinal. Aí, pessoal, a gente usa para achar o coeficiente de segurança para carga permanente, a tabela aqui da NBR é aqui, ó, 8661. É, e a gente sempre vai usar esse valor aqui de 1,35, pessoal. Daria para a gente também usar esse valor aqui de grande pontes, que ele é 1,3. Porém, a gente teria que fazer uma comparação das cargas e o valor de 1,35, ele realmente tem mais segurança. Então compensa mais em trabalhar com o valor de 1,35. Então, a gente sempre vai usar nosso fator de segurança, o valor de 1,35. Super tranquilo. Aqui no nosso nome, ele vai ser gama G, pessoal. Pessoal, toda vez que vocês verem essas letrinhas aqui, G, ele sempre vai indicar carga permanente, Q, carga variável, as nossas ações móveis, carga acidental, só para lembrar. A nossa próxima tabela vai trabalhar aqui com a carga móvel, que é uma ação variável, uma ação acidental. Então, no caso, a gente vai usar 1,5 porque é para pontes. Super tranquilo. A gente vai chamar aqui, ó, de gama Q. Q porque é acidental. Super tranquilo. Aí o que acontece, pessoal? Eu tinha até explicado isso nas nossas aulas passadas, mas só para relembrar, as cargas móveis elas geram um efeito dinâmico na nossa estrutura. Então, para a gente não ter que fazer um cálculo bem mais complicado, o que nós fazemos? A gente pega e calcula coeficientes de segurança para adicionar na nossa carga acidental. São esses três coeficientes aqui: o de impacto vertical, que é em relação à extensão da ponte, o de número de faixas, que calcula a probabilidade de acontecer, e o de impacto adicional, que considera imperfeições da nossa ponte, pessoal. Bora dar continuidade? O coeficiente de impacto vertical, pessoal, ele é dado por esses dois conjuntos de fórmulas aqui. Se a nossa fórmula tiver um vão, quer dizer, nossa ponte é um vão menor que 10 metros, então aí vai ser aqui, 1,35. Se ele tiver um vão maior que 10 metros, a gente tem que pegar e usar essa fórmula aqui. O que é nessa fórmula aqui? Está toda detalhadinha aqui embaixo, pessoal. LV é o maior vão em metros. É bem tranquilo. Basicamente é o vão LV, só substituir e calcular. Super de boa. Mas então, dando continuidade para o próximo coeficiente. Coeficiente número de faixas, é bem tranquilo. O nosso N aqui, pessoal, ele é o nosso número de faixas. Então, basicamente, a gente sempre vai considerar 3,5 metros uma cada faixa. Então, se a ponte tiver, sei lá, 6 metros, ela vai ter duas faixas. Mas normalmente isso é especificado, pessoal. Então é mais tranquilo. É bem tranquilo essa formulinha aqui, só que o que acontece? Essa fórmula tem um valor mínimo de 0,9. Se ele ultrapassar esse valor aqui de 0,9, a gente usa o valor de 0,9, pessoal. Se ele for menor, né? Então, bem de boa. Dando continuidade. Aqui, nosso coeficiente de impacto adicional, pessoal. Ele varia conforme o material. Aqui, ele é 1,25 para obras de concreto ou mista, concreto armado, e 1,15 para obras que são feitas em aço. Super tranquilo. Nossos exemplos vão ser tudo 1,25, pessoal. Aí, pessoal, a gente pega aqui e, para determinar o nosso coeficiente de efeito dinâmico das cargas móveis, a gente usa essa formulinha aqui, que é basicamente multiplicação de todos os nossos coeficientes anteriores.
E aí a gente tem que fazer a envoltória, que é algo que é interessante para nós, pessoal. Basicamente, a gente vai fazer a somatória das cargas permanentes com as cargas acidentais em cada ponto. Por isso que eu nomeei lá ponto A, B, C, D, E, F, G naquele exemplo. Inclusive, a gente vai dar continuidade nele hoje. Mas essa formulinha aqui, a nossa carga permanente, que é o VG, vezes a nossa coeficiente de carga permanente aqui na coeficiente de segurança, mais o nosso carga acidental aqui, só que o valor positivo dela, lembra lá em linha de influência, quem calcular positivo e negativo, aqui que vai entrar a diferença, pessoal. Ó, vezes o nosso coeficiente de impacto adicional, vezes a nossa carga, nosso coeficiente de segurança de carga acidental. Ó, o que vai diferenciar entre essas duas fórmulas aqui, pessoal? O VD máximo e o VD mínimo. O que vai diferenciar nelas é aqui, ó, a carga que a gente vai usar na parte acidental. Lembra que a gente lá em linha de influência, a gente pegava, calculava um valor positivo e negativo para cada ponto? Aqui que elas vão entrar. Na máxima, a gente vai considerar o valor positivo, na mínimo o negativo. Mesma coisa aqui em momento, pessoal. Aqui. É igualzinho a fórmula. No caso, o momento a parte positiva, o momento a parte negativa. Super tranquilo, pessoal. Não tem segredo. Esse conteúdo é bem de boinha. Bora dar continuidade. E aí, a gente faz também da reação, pessoal. A reação é a mesma fórmula, só que a gente varia na parte positiva e negativa para descobrir a reação no nosso apoio. Super de boa. Agora a gente já vai trabalhar um exemplo. Isso aqui que é a nossa ponte que a gente estava trabalhando em sala de aula, pessoal. Tá aqui as cargas dela. Pode estar um pouquinho difícil de ver, que tá bem misturado, mas é só olhar no caderno de vocês que tem ela certinha, pessoal. Mas bora lá fazer a envoltória dela. A gente fez, lembrando, pessoal, a gente fez a nossa cargas permanentes. Aqui está o nosso diagrama de força cortante, pessoal. Lembra que a gente pegou, fez o carregamento permanente com a área da seção, volume lá dos encontros, das vigas transversal, que a gente até subtrai as míslulas lá. Então, tá aqui, pessoal. Esse aqui é o diagrama cortante. A gente pegou e calculou ele em sala. Pessoal, eu não vou cobrar em prova os diagramas. Isso aí já é conteúdo de outra matéria, então não esquente a cabeça com esses diagramas. Fique livre de usar a FTU para estudar. Mas é bom vocês saberem como é que calcula, pessoal. E aqui também, ó, tem a nossa carga aqui do pilar, a reação do apoio. Se vocês lembrarem, pessoal, a gente achou nossas reações lá na nossa linha de influência para cada ponto. A gente achou para esse ponto aqui, que é o ponto B. A gente achou para esse ponto aqui, que é o ponto C. Aqui, que é o ponto D. Aqui, que é o ponto E. Aqui, que é o ponto F. Aqui, que é o ponto G. O G ficou bem comprido, mas dá nada. É por isso que a gente achou cada ponto, pessoal. Porque a gente vai fazer a envoltória de cada um. Foi essa a principal razão que a gente trabalhou com todos aqueles pontos. Bem de boa. Mas bora lá, dando continuidade. Aqui estão nossos valores do diagrama. Eu simplesmente transcrevi ele aqui, pessoal. Eles estão transcritos aqui. Eu vou dar um tempo para vocês olharem, se quiserem copiar. E bora lá. Só pausar o vídeo. Aqui está o nosso diagrama de momento vetor lá das cargas permanentes, pessoal. Quiserem copiar aqui. Porque a gente vai usar, né, para fazer a envoltória. A gente vai usar os picos aqui, esse valor, esse valor, esse valor. Super de boa. E aqui tem o nosso valor transcrito lá dos nossos diagramas anteriores, pessoal. Agora, pessoal, isso aqui é lá da resultante do nosso cálculo de linha neutra. Na nossa primeira aula aqui no Classroom, eu mandei a resolução do exercício. Então, esses valores estão tudo lá calculados por método da linha neutra. Então, é só transcrever para cá para a gente calcular. Mas isso aqui é o esforço cortante. Lembra lá, tem aqui negativo, tem positivo, negativo, positivo, negativo. Esse positivo, esse negativo. Igualzinho, a gente vai jogar lá na fórmula. Super tranquilo.
Só isso aqui que eu queria mostrar mesmo, que eu transcrevi lá do exercício. Dando continuidade. Aqui tem um momento fletor que a gente calculou lá em linha de fluência. Mesma coisa do slide anterior. Dando continuidade. Agora a gente vai fazer a determinação do C e V. O nosso vão lá da nossa ponte, pessoal, ele tem 16 metros. Então a gente vai usar a fórmula aqui. A gente só vai pegar o nosso valor aqui de 16 e substituir aqui. A gente faz esse calculinho que dá 1,31. Se eu não me engano, é 1,31 ou 32 aqui, pessoal. Mas o valor vai dar quase o mesmo, a ideia é a mesma. O CNF, pessoal, é o número de faixa de tráfego que a gente tem. A gente vai ter duas, porque nossa ponte ela tem 7 metros de extensão, né, útil. Então, a gente vai ter duas faixas. A gente só substitui o nosso N aqui, ó, por 2, pessoal. Super tranquilo. E a gente calcula que deu 1. Aqui, nosso resultado é 1. E ele é maior que 0,9, então a gente usa o valor de 1, porque ele é maior que 0,9. Agora, o coeficiente de impacto acidental, pessoal. Como nossa ponte é composta de concreto armado, nosso valor de CIA é 1,25. Pronto. Só isso. E agora a gente faz a determinação do coeficiente de efeito dinâmico das cargas móveis, que é aqui, CIV vezes CNF vezes o CIA. Está aqui nosso valor multiplicado e de boinha. Super tranquilo, pessoal. Não precisa entrar em desespero. Não entremos em pânico, pessoal. Isso aqui é super tranquilo. E agora a gente vai calcular o VD max e o VD mínimo para essa fórmula, pessoal. Lembrando que a diferença aqui do máximo é aqui o que é positivo, aqui o VQ positivo, que é a carga lá da linha de influência positiva, e o mínimo é o VQ negativo. Só essa a diferença. E eu vou agora montar uma tabelinha, pessoal, para fazer esse cálculo, por questão de agilidade, já que é só uma multiplicaçãozinha e umas sominhas tranquila. Aqui está a nossa formulinha em cima, e aqui está o nosso valor VG, que eu apresentei anteriormente, VQ+, VQ-, que a gente puxou lá de influência, nosso coeficiente aqui de carga permanente, nosso coeficiente de impacto das ações dinâmicas, e aqui nosso coeficiente de carga acidental. Aí a gente usa essa fórmula para cada valorzinho aqui e calcula. Eu vou aqui marcar para cada um. Vermelho, pessoal, aqui o VG. Vou marcar aqui de laranja nosso coeficiente permanente de segurança. Marcar aqui de verde a nossa carga acidental, que ela é 0, né? Nesse caso. Eu marquei o VQ- aqui no reflexo. Nosso coeficiente aqui de impacto, marcar de verde claro, que está aqui. Nosso coeficiente aqui de... Tá aqui, que está aqui. Aí a fórmula de baixo é praticamente a mesma coisa, pessoal. Marcar aqui de azul escuro, VQ-, e está aqui. É só aí a gente faz essa formulinha para cada uma dessas linhas aqui, pessoal. Acha o valor de VD max e VD mínimo para cada uma dessas seções. E aí está pronto. Você tem um valor aqui. Mas o que significa? Por exemplo, tem VD max e VD mínimo. A gente sempre vai usar, pessoal, o maior entre cada valor desses. O que acontece? No nosso primeiro, o VD max e o VD min, ele tá igual. Então, a gente pode usar qualquer um dos dois. No caso do segundo, o maior é o VD mínimo. No terceiro aqui, no BF1, o maior é o primeiro. Aqui, no C e no E, pessoal, vocês veem que tem um valor positivo e um valor negativo. Qual que nós usaríamos? O maior entre o negativo e o positivo. Se, vamos dizer aqui, o VD mínimo fosse 700, a gente usaria, então, o segundo valor aqui. Seria ele. Mas como o positivo é o maior, questão de quantidade, a gente usou aqui. E aqui embaixo a gente usa o primeiro. Bem tranquilo, pessoal.
Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que aqui para momento. Essa formulinha aqui de momento. Vamos já ir para a tabela. E eu vou indo marcando aqui, pessoal. Aqui o MG. Nosso. Gama G, que é o coeficiente de segurança de carga permanente. Nosso MQ positivo. O nosso coeficiente de ação dinâmica aqui. E o nosso gama Q, que é o nosso coeficiente de segurança de carga acidental. Aí a gente tem aqui embaixo também o nosso MQ negativo que está aqui. Novamente, pessoal, é só fazer o cálculo agora. Super de boa. Usa a formulinha para calcular. A gente sempre seleciona o maior entre os dois. Nesse caso aqui a gente seleciona o segundo, aqui na seção BF. Aqui na seção CE, que é a segunda linha, a gente usa o primeiro. E aqui na seção D a gente usa, novamente, o primeiro, que é o maior. Bem tranquilo, pessoal. E aí a única coisa que falta agora é os nossos apoios. Aqui está a nossa forma de associação dos nossos apoios máxima. A gente faz o calculinho aqui com nossos coeficientes, nossas cargas, que eu apresentei anteriormente. E a gente obtém um valor. A gente faz o cálculo do mínimo e obtém nosso valor. É tranquilo demais, pessoal. Isso daqui é para achar nosso valor máximo para fazer nosso dimensionamento. E entre o nosso máximo aqui e o nosso negativo, no caso o máximo, nosso mínimo, o maior é o máximo, então a gente usa ele para dimensionar. Ah, mas e aí? A gente achou o momento máximo para a nossa viga, pela envoltória. A gente usa o maior valor de momento, pessoal, para fazer o nosso dimensionamento da viga. Aqui no nosso reação do apoio, do nosso pilar, a gente usa essa reação para fazer o dimensionamento lá pelo método de dimensionamento de pilar. A gente usa esse valor aqui como o esforço que ele tem. Por isso que a gente calcula esses valores. Depois também eu vou lançar um conteúdo fazendo esse dimensionamento, pessoal. Bem tranquilo. Agora, a gente já vai para o conteúdo de dimensionamento de laje, pessoal. A gente está em ritmo de festa aqui, pessoal. Só tá fazendo pegadinha do malandro. E aí mas continuando, pessoal. Basicamente, a nossa ponte, ela tem basicamente lajes que estão conectadas, nossos elementos, podendo estar de várias maneiras. Elas podem estar livres, pode estar engastada, pode estar apoiada. E basicamente as dimensões, condições de apoio, os dados dela, elas têm uma maneira de distribuir. Normalmente as nossas lajes, ela tem uma extensão maior que a outra. É, o comprimento da nossa laje acaba sendo bem maior que o nosso largura. Sempre acaba sendo. Então, às vezes, dá um valor infinito até, se você for fazer o cálculo nosso nas nossas tabelinhas agora. Aqui está a nossa laje, por exemplo, que a gente está trabalhando. Essa laje nossa aqui no meio, ela está apoiada aqui nas nossas vigas. E essas lajes aqui nos cantos, elas estão em balanço. Também poderia estar engastado, pessoal, essas nossas lajes nas nossas vigas. A gente que determina isso. Aí, pessoal, as nossas principais solicitações na nossa laje são causadas pelas cargas dos veículos. E o que acontece, pessoal? Não sei se vocês lembram o dimensionamento de lajes, mas a gente aplicar a carga nossa móvel lá em laje é extremamente complicado. Aí existem, no caso, métodos chamados superfície de influência, aqui, ó, que elas simplificam isso. É superfície de influência, não é linha de influência não, pessoal. Para vocês entrarem em desespero já. Uma que a gente vai usar é a tabela de Husky. No caso, essas tabelas foram usando a norma alemã DIN 1072. As normas brasileiras elas têm cargas diferentes, porém as dimensões são idênticas do DIN 1072, pessoal. Então, como elas têm as mesmas dimensões, nosso trem tipo, a gente pode usar para calcular as nossas lajes. A gente basicamente consegue saquear
o cálculo alemão para nós, porque a gente está usando uma norma muito parecida. Aqui está o nosso livrinho alemão. Eu mandei lá na atividade, pessoal, alguns desses valores, dessas tabelas. É difícil você achar todas as tabelas, muito difícil, pessoal. Então eu mandei algumas que eu tenho, mas eu sempre vou passar as tabelas que a gente vai usar. Aqui está a norma alemã, aqui está o nosso trem tipo, que é a mesma configuração. Super de boa. Aqui está a nossa simbologia que a gente vai usar para os vínculos de laje. Linha contínua, que está aqui em cima, a gente vai usar para a borda apoiada. No caso aqui da linha tracejada, que está aqui na direita, a gente vai usar para a borda livre. E a linha dupla, aqui no outro lado, a gente vai usar para a borda engastada. Super de boa. A gente tem o índice das tabelas, que a gente vai ter que calcular, pessoal, super tranquilo. Aqui tem algumas tabelas nossas, lado a lado, como exemplo. Tá bem ruim de ver mesmo essas tabelas, que elas são grandes. Mas qualquer coisa, vão lá na atividade, baixa a tabela, se vocês quiserem dar uma olhada. Mas nosso exemplo, eu vou dar um zoomzinho nas tabelas. E aí a gente calcula o momento vetor da carga uniformemente distribuída, pessoal. Isso aqui é a carga permanente, pessoal. Isso aqui é a carga permanente. Tanto que vocês olharem, tem um G aqui. Bem importante. É dado por essa formulinha aqui, pessoal. O K é um coeficiente que a gente vai obter pela relação de Ly sobre Lx, pessoal. Aqui, daí tem aqui a descrição de cada uma dessas fórmulas. O nosso G é o valor da carga distribuída, que eu vou mostrar como é que a gente vai calcular. O Lx ao quadrado é o nosso largura da nossa ponte ao quadrado, né? Ly, pessoal, que tem aqui, seria no comprimento da nossa ponte, seria a extensão dela. E aqui tem a próxima fórmula, é da carga acidental, da carga móvel, tanto que tem, se olhar aqui, está MQ. Isso aqui é o coeficiente, pessoal, de impacto. É aquele lá, esse coeficiente aqui é só aquele que mede pela extensão da ponte, pessoal. Então, só aquele lá que ele é 1,35 abaixo de 10 metros e daí tem a formulinha do comprimento lá, para a gente calcular ele. Esse é o coeficiente que vai aqui. O Q vai ser a nossa carga por pneu. Nosso Q1 vai ser a carga devido na ponte, a nossa carga distribuída que a gente tinha. E o Q2 vai ser a carga no passeio. E esses outros aqui são coeficientes que a gente vai calcular nas nossas tabelas. E a nossa forma do momento total, a gente simplesmente pega e soma a nossa carga permanente com a nossa carga acidental. É isso. Aí a gente vai ter que trabalhar com essas relações, pessoal. Lx sobre Ly. Desculpa, é Ly sobre Lx, pessoal. Daí aqui tem Lx sobre A e T sobre A. O valor de A, pessoal, é a distância entre eixos. Aqui do nosso trem tipo. Se ele é 2 metros, então o valor nosso de A sempre vai ser 2 metros. Aqui esse A vai ser 2 metros, esse A vai ser 2 metros. E a gente, com essas relações, a gente conta o valor de K, ML, MP, MP', que eu vou mostrar nas tabelas já já. Aí, tinha o T lá anteriormente, pessoal. O T é essa frase grande aqui. Ao lado do quadrado de área igual ao retângulo de contato da roda propagada até a superfície média da laje. E tem um esqueminha aqui que explica mais ou menos isso. É bem viajado, mas, resumindo, a gente calcula ele com essa fórmula aqui embaixo, pessoal. Essa formulinha aqui do T. O nosso T' ele sempre é 0,32. Então, nossa fórmula do T é 0,32 mais duas vezes o Ezinho, que é a espessura da pavimentação, mais H, que é a espessura da laje. Super de boa. Aqui estão os valores das cargas que a gente vai usar nas nossas fórmulas. O nosso Qzão a gente vai usar 75. A gente vai usar 5 aqui na nossa carga distribuída e 3 no passeio. O outro aqui, que é o TB240, pessoal, a gente não vai usar. Lembra que eu falei, sempre recomendo usar TB450 em todos os casos. Aqui está a característica do nosso tipo,
veículo tipo, se você quiser dar uma olhada, mas eu vou dar continuidade. E aqui está a nossa tabela, pessoal. Olha que alegria. A famosa tabela de Husky, que eu estou falando faz tempo já. E aí, pessoal, agora a gente vai pegar aqui, ó. Isso daqui seria nosso LX, pessoal, sobre A. Aqui é o nosso T sobre A. E aqui está a nossa relaçãozinha de LY sobre LX, pessoal. É as três relações que a gente usou. A gente vai achar tudo aqui. Um detalhe bem importante, pessoal, também, vou limpar aqui. A gente sempre vai usar a primeira tabela, essa tabela aqui, que tem esse 24T bis 60T, que ela é o mais próximo que nós temos da do nosso veículo tipo, nosso trem tipo aqui no Brasil. É sempre vai usar esse. Então, vai sempre ser as tabelas que estão primeiro, pessoal. Essas tabelas aqui. E aqui agora a gente tem a nossa as tabelas de Husky para calcular a carga permanente. A gente olha aqui em cima o nosso LY sobre o nosso LX. Está bem apagado, essas tabelas são bem ruins de ver. Nesse caso aqui é um valor infinito. E aí a gente olha um pouco mais para a direita, nossos valores de K, pessoal. E esse valor de K a gente vai calcular aqui no nosso lado, na fórmula aqui do MG. Mas se vocês olharem, nós temos dois K. Nós temos o K aqui para o nosso MXM e aqui para o nosso MYM. Ou seja, a gente vai ter que fazer duas contas, pessoal. Aqui, ó, nosso YM e por nosso MXM. Então a gente vai ter que ter dois momentos aqui para fazer os cálculos. E o nosso G, pessoal, que eu tinha falado antes, ele é calculado por essa formulinha aqui, que é o peso próprio da laje. O peso específico da pavimentação, que normalmente é 24. O peso específico da laje, que normalmente é 25. Então, é o peso específico da pavimentação vezes a espessura da pavimentação, mais o peso específico de nossa laje, vezes a espessura da nossa laje, dessa forma. Super tranquilo. Aí a gente usa esse valor para nossas fórmulas aqui. Bem de boa. Aí agora que a gente vai fazer a relação do LX sobre A e Tzinho sobre A, pessoal. Aqui nosso LX sobre A, ele está aqui. E o nosso aqui, Tzinho sobre A, que ele está aqui. E aí, o que a gente faz com esse daqui, pessoal? A gente basicamente vai cruzar nossas informações. Bora dar continuidade aqui que eu já explico certinho. E aqui, pessoal, tá a forma do nosso MQ. Tá aqui embaixo. Tá um pouquinho ruim de ver chegar, mas essa é a forma do nosso MQzinho, que é o nosso momento devido à carga acidental. E ele vai multiplicar todos esses coeficientes. Aqui tá nossas tabelas, pessoal. Eu fiz aqui com retângulo vermelho o LX sobre A, que ele está aqui no lado. O nosso T sobre A, ele está aqui. Aí a gente basicamente cruza. Vamos dizer que nosso LX sobre A, pessoal, ele é 1. Desculpa. Ele é 1. Tá aqui. E nosso T sobre A, ele é 0,5. Que está aqui. A gente só cruza eles. Então nosso valorzinho vai estar aqui, ó. Que é... Só completando aqui. Esse nosso valorzinho, pessoal, ele vai ser 0,155. Tá 155, mas o que acontece? Se vocês olharem para cima, ele colocou um 0,085. Ele só não está repetindo, pessoal, o 0, ó, se vocês olharem, não está repetindo 0, aqui. E ele chega aqui, no nosso valor aqui em 4, com 0,79. Ele só omitiu o 0, por questão de brevidade, pessoal. É só isso que ele fez. E aí, pessoal, a gente continuaria aqui com o nosso valor aqui do LX sobre A, depois de achar esse valor, e cruzaria aqui na frente. Novamente, a gente cruzaria aqui. Nossa, que lindo! Ficou um retângulo perfeito, pessoal. De nada por vocês estarem vendo isso. E a gente faz nossos cálculos aqui, pessoal. Tá aqui a nossa fórmula do MQ mais à vista, que é o nosso coeficiente de impacto, vezes a nossa carga aqui, concentrar nosso pneu, que é 75,
vezes ml, que a gente determinou cruzando aqui, ó, no vermelho, no laranja aqui. O valor aqui do nosso Q1, que é 5, que está aqui no nosso valor azul. Então a gente tem aqui, ó, MXM para azul, e nós temos o MYM aqui para o valor azul, que é o Pzinho. Aí a gente tem aqui o Q2 vezes o MP', que no caso aqui o Q2 ele é 3 e o MP' é o valor em roxo aqui. É bem tranquilo, pessoal. A gente vai simplesmente cruzar informações nessa tabela. Ah, professor, mas e se der um valor quebrado? Vamos dizer que nosso LX sobre A deu 1,75. Se deu 1,75, pessoal, a gente sempre vai jogar no LX sobre A para o valor em cima, que é um valor maior, então a gente jogaria para A2. Mas, professor, e se aqui no nosso T sobre A desse um valor de 0,75? Então, cara, aí a gente vai jogar para o valor que está na esquerda, porque ele é um valor maior que o que está na direita. Então a gente vai jogar aqui para o nosso 0,5. No caso aqui seria laranja, né? Vou misturar. Então a gente usaria 0,5. Resumindo, deu valor quebrado que não está aqui, joga para baixo no LX sobre A. No T sobre A, aí você joga para o valor anterior. Aqui no caso seria 0,75, jogaria para 0,5. A LX sobre A, no caso, é aqui, ó. A gente joga para baixo. Super tranquilo, pessoal. E agora, vamos trabalhar um exemplinho, que vocês adoram conta, pessoal. Aqui as nossas informações. Espessura do pavimento é 10 cm, espessura da laje é 20 cm, eu tenho nosso coeficiente de impacto, tem o nosso LY, que é 3,5, nosso LX, que é 6. Agora a gente começa a calcular. O LY sobre LX, que é 3,5 sobre 6, é 0,8. O LX sobre A, que é 6 sobre 2, dá 3. A gente calcula o valor de T aqui, só substituindo a nossa formulinha, que vai dar 0,72 aqui, porque a nossa espessura do nosso pavimento, ela é aqui, ó, só vou marcar em vermelho aqui, 10 centímetros, e a nossa espessura da nossa laje, ela é 20 centímetros. Opa, não, mas aqui é tudo vermelho, mas tá de boa. E por isso que é 0,72. E aqui a gente faz o cálculo agora do nosso T sobre A, que é 0,36. Bem de boa. Antes da continuidade aqui, pessoal, depois que a gente fez o nosso LY sobre LX, pessoal, que deu 0,8, a gente vai ter que pegar e caçar aqui na nossa tabela, olhar aqui. Eu pulei, mas a nossa laje, pessoal, ela era assim, ó. Vou fazer super bonito aqui. E ela era engastada aqui em cima. Até tá dando spoiler aqui qual laje que é, pessoal. Mas aqui, ó. Ela era assim, então a gente tem que procurar modelos de laje assim. Que ela tá engastada no topo. Depois a gente procurar a relação sobre LY sobre LX. Então a gente procurando nossa relação que deu aqui, pessoal. Se vocês fizerem a nossa relação de LY sobre LX, que é 3,5 sobre 6, ele vai dar um valor de aproximadamente 0,56, pessoal. 0,57 por aí. O que acontece? A gente sempre arredonda para cima. Por exemplo, se tivesse dado um valor abaixo de 5, a gente usaria essa tabela aqui. Mas quando ele deu um valor acima de 5, a gente usa a tabela que está acima, que é a de 86. Então a tabela que a gente vai usar para calcular é a tabela 86, pessoal. Não sei se ficou claro, mas qualquer coisa me avisa que eu reexplico. E aqui está a nossa tabela 86, com seus dados gloriosos. Agora a gente só vai achar nossos dados dessa tabela. E a gente vai fazer o cálculo aqui da nossa carga permanente, pessoal. Então, a nossa formulinha aqui, a gente substitui aqui na nossa peso específico do pavimento, que é 24, vezes 0,1, mais 25 vezes 0,2, que é o nosso valorzinho, igual eu apresentei anteriormente. E aqui está o nosso coeficiente K, pessoal. Está aqui o nosso coeficiente K. A gente só vai fazendo as continhas aqui, nosso mg, que a forma dele é o K vezes 1g vezes Lx ao quadrado. A gente vai ter que fazer a cálculo aqui, então, igual a gente está vendo, para o MXM, está meio pequeno aqui, mas é MXM. O cálculo aqui para o nosso MXM está aqui embaixo, pessoal, bem de boa. Nosso K aqui, que é o 0,7.
nosso G que a gente calculou anteriormente, o nosso LX ao quadrado, e dá esse valorzinho aqui. A gente calcula aí o próximo, o MYM, que ele está aqui, ó, que ele é o valor de K de 0,03. A gente calcula esse valorzinho super tranquilo. E depois a gente faz nosso cálculo do MYE, que ele é negativo, pessoal. Esse E, por mais que seja alemão, ele acaba significando engaste. Tá aqui nosso MYE, que o K dele é menos 0,064. Super de boa. E aqui está a nossa tabela, nossa relação LX sobre A feita, nossa relação T sobre A feita aqui em cima. Aí a gente cruza nossas informações, pessoal. Anotem esses dados aqui, fazendo favor. No nosso MXM, a gente vai usar 0,264. No nosso MYM, a gente vai usar 0,31. No nosso menos YE, a gente vai usar 0,79. E a gente vai usar esses valores aqui para o nosso MXM. O nosso P vai ser 0. Esse tracinho é 0, pessoal. Bem importante. O P', a gente vai usar 0,12 para o nosso MXM. Para o nosso MYM, P vai ser 0. Para o nosso MYM, o P' vai ser 0,35. E para o nosso menos YE, aqui, pessoal, tá aqui o nosso P'. E o P aqui, super de boa, pessoal. Muito tranquilo. Agora é só a gente fazer essas contas aqui. A nossa fórmula base aqui. Super de boa. A gente vai substituir aqui. ML, aquele valor que a gente cruzou. O P seria o valor de P lá. E aqui o P'. A gente só pega aqui. O MXM é dado por essa fórmula aqui, pessoal. Espero que vocês tenham anotado anteriormente. O nosso MYM por essa formulinha. E nosso YE por essa formulinha, que ele é negativo, só lembrando. E a gente agora calcula o momento total, que é dado pela fórmula que simplesmente soma o MG que a gente calculou anteriormente com o MQ. A gente faz a somatória aqui do MXM total, o MYM total e o nosso MY total. Bem de boa, pessoal, só cruzar a informação. Super tranquilo. Qualquer dúvida, pessoal, por favor, avisa. O que é aí depois? Só para finalizar a aula, antes de encerrar. Tá, a gente fez todos esses cálculos. E daí? Aqui, pessoal, a gente vai pegar aqui, ó. Nesse valor, esse valor que a gente calculou, a gente vai usar para dimensionar a nossa laje. Então, o que significa nosso MXM? Ele é o momento positivo na direção X da nossa laje. Então, a nossa laje vai ser armada com esse valorzinho aqui no final, pessoal. O nosso MYM, ele é o valor do momento positivo na direção Y, que a gente vai usar para armar com referência nesse valor aqui. E nosso MYE é o valor do nosso engaste, pessoal, que ele vai ser usado com esse valor aqui para calcular, que é a armadura negativa da nossa laje. Eu vou mandar um exemplo disso dimensionado, só para vocês terem referência na prática, pessoal. Mas é isso nossa aula. Qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu!